Eu tomei outra direção. O que eu vi mudou meu conceito todinho de música, de tudo que eu aprendi até aquele momento. E saí do cinema querendo um dia fazer tudo o que eu vi. Jimi Hendrix tocando a guitarra nos dentes, o The Who quebrando os instrumentos no palco, aquela energia assim, alucinante que eu via daqueles grupos tocando. Aquilo me encheu de um vigor que eu nunca tinha experimentado. E ao mesmo tempo passei a fazer essas experiências, a fumar as experiências com LSD, ácido lisérgico, que por incrível que pareça chegavam essas coisas na Paraíba também. Tanto que algumas coisas que eu consegui aqui no Rio levei para lá, algumas gotas de ácido numa folhinha de papel. E isso tudo era importante para mim, descobrir essas coisas da cabeça que até então eu não sabia que isso era possível. As sensações que eu senti, e passei a ler freneticamente livros e mais livros sobre metafísica, ufologia, aqueles livros tipo as escritas do Castanheda, do Juan Carlos Castanheda, do Eric von Däniken, aqueles eram os deuses astronautas, que era o que rolava na época. Eu mergulhei de cabeça nesses livros sobre esses assuntos que muito me despertaram também inspirações que eu uso até hoje. Passei a ter uma formação intelectual diferente, a ler esse tipo de informação, livros que eu descobria, peguei emprestado, e tudo através dessa conexão com esses alteradores de estado da mente. Essas coisas que a gente chama de drogas hoje, na época, tem um conceito diferente. Era mais uma coisa levada a você descobrir as sensações, que muitas vezes você faz uma experiência e depois nunca mais. Você, curiosamente, na sua juventude, você experimenta um monte de coisas, como hoje se experimenta êxtase, como hoje você experimenta essas drogas sintéticas que infestam as raves. Você pode experimentar aquilo e nunca mais querer saber também, ou pode querer tomar sempre, depende da cabeça de cada um. Só que nesse período da minha vida eu estava experimentando e descobrindo coisas que realmente estavam me levando. Eu fui levado por uns lugares da minha cabeça que eu não sabia que existia. E foi quando devido a essas experiências, inclusive experiências com os ditos cogumelos alucinógenos, que houve uma disseminação incrível. Via, por exemplo, um disco do Rick Wakeman, o Viagem ao Centro da Terra. Você abria a capa, tinha uma floresta de cogumelos enormes. E eram coisas que a gente pesquisava, essa coisa porque tem uns cogumelos que você comer, você morre, é o tal venenosos. As substâncias que alteram você, o princípio ativo dessas coisas, a gente ninguém era bobo. Eu já tinha, na universidade, eu encontrava veículos para me informar desses limites até onde você pode consumir esse tipo de substância. E olha, foram coisas impressionantes que eu descobri, música, por exemplo, Avohai. Isso é uma coisa categórica, Marcelo. Se não tivesse tido uma das experiências com esses cogumelos, não existiria Avohai. Mas isso foi bem depois, não foram alguns anos depois, né? Porque tudo faz parte desses aprendizados, dessas descobertas. Essa coisa da mente que eu estou falando, aí vem bater já nessas primeiras músicas, por exemplo. Essa música mesmo, Luciela, ela já pode ser encaixada num desse período meio lisérgico, que é uma coisa assim meia pesado, assim, a descrição dela é uma coisa meio mais para um filme de Zé do Caixão, parece, do que propriamente de uma canção livre. Ela está ligada parece a uns filmes, parece que você está vendo um filme. Mas eram coisas, minhas primeiras experiências, que você tem que praticar, sair fazendo o que você está sentindo, e você se autocriticar também. Tanto que eu tinha o cuidado de, na medida do possível, registrar todos os meus shows. Por isso que está tendo esse disco aí, que de 33 anos depois foi possível realizar, porque consegui um equipamento provisório, de um gravador de rolo emprestado a um amigo para gravar o show, e depois a intenção era ouvir o show e corrigir os erros. Voz desafinada, um solo que estava errado, uma base mal feita. A minha intenção era fazer uma autocrítica e aperfeiçoar. Eu fiz isso em quase tudo que
que eu consegui fazer de shows de João Pessoa, shows individuais, era registrar os shows. Se eu tivesse os equipamentos que tem hoje, imagina, eu teria gravado tudo em imagem, som, mas enfim, havia já um cuidado meu, né, em ver a importância de você ter esses registros, para você ter uma noção do que você está fazendo e não achar que está sendo o gênio, está sendo o máximo, que está dando tudo certo. Agora, uma coisa é certa, as experiências que eu fiz, essas experiências interiores, me deixaram assim, com a mente muito aberta, abriu um horizonte muito grande, ao ponto de eu começar a descobrir então, a cultura lá do meu estado e daquelas coisas das raízes, ou seja, cantadores, repentistas, violeiros, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Genival Lacerda, Marinês e sua gente. Então, aí eu comecei a mergulhar nisso aí, atraído de uma forma incrível. Eu passava aí a todas as pelejas, congressos de violeiros que tem quase toda semana ali pelo Nordeste. Eu ia de encontro a esses congressos, inclusive passei depois a ser até membro da mesa para decidir qual a melhor dupla, enfim. E absorvi de tal forma que em 74 uma cineasta chamada Tânia Quaresma estava fazendo um filme documentário sobre o cordel e sobre os repentistas. E alguém falou para ela que eu existia lá, que era um cara que conhecia bem já os cantadores, que seria muito útil para ela fazer esse trabalho. E ela conseguiu me achar e me contratou para eu ser uma espécie de rastreador com a equipe de filmagem que ela me levou para lá, e eu passei mais ou menos 20 dias viajando com a equipe de filmagem, Paraíba, Ceará e Pernambuco. E para mim foi definitivo, porque com essa viagem eu não só levei a equipe de encontro aos violeiros, como eles perceberam em mim uma coisa diferente. Devido ao meu envolvimento já com essa cultura, eles passaram já a me perceber, principalmente o Otacílio Batista, que morava em São José do Egito nessa ocasião, no interior de Pernambuco. O irmão dele, que era o Lorival Batista, o famoso Louro do Pajeú. Ambos, quando eu estava lá, não só eles, como quase todos, Diniz Vitorino em Caruaru, o Zé Vicente da Paraíba, cada um tinha um momento que eles conversavam comigo e me ensinavam como é que eu poderia facilitar meus estudos para absorver mais as regras do repente. E não tenha dúvida disso. Eu comecei, quando eu retornei dessa viagem, comecei a escrever diferente. A cadência dos versos, o vocabulário dos livros que eu tinha lido, tudo começou a se organizar na minha cabeça. Mas esse filme você fez a trilha sonora, né? Fiz a trilha sonora junto com Geraldo Azevedo. São músicas que só tem lá? São improvisos de viola, na verdade. A gente foi pro estúdio. Nordeste, Repente. Baixão, liga aí o Nordeste, Cordel, Repente e Canção. Esse filme, de vez em quando, passa no Canal Brasil. É um filme emocionante, acho lindo, eu me emociono toda vez que vejo. E porque me lembro de como foi importante para mim. Minha vida também mudou. E eu comecei a juntar as coisas, a cultura pop, jovem guarda, cultura pop, rock blues, passando para um período de literatura, de todos os livros que eu li, reencontrando a cultura do Nordeste, violeiros, cantadores, emboladores de coco. Aí começou a juntar isso tudo e eu comecei a mexer esse caldeirão. E durante um período assim de uns 2 meses, começaram a acontecer o que eu chamo de o trimestre das revelações. 74 foi um ano mágico para você. Foi. Teve Porque em 73 você fez esses shows Atlântida, né? Foram quantos shows? Antes da gente entrar no O Atlântida só tiveram 3 apresentações só, no Teatro Santa Rosa. E obviamente que... Você montou uma banda? Montei uma banda. Esse músico, olha... Jarbas, que hoje toca com o Zé, né? Jarbas Mariz me ajudou muito com equipamento. Jarbas tinha um grupo ele era dono de um dos grupos de baile na época, lá em João Pessoa, um grupo chamado Os Selenitas. O Jarbas era o gerente e o proprietário, além de tocar.